E olha que a gente combinou que até meia-noite é dia, hein? E tamo nós aqui, 5 minutinhos para meia-noite. Acharam que eu ia esquecer, né? Jamais. Gente, a gente tá caminhando pela quinta, sexta live. Começou no domingo, 7 lives, 7 dias. Todos temas ligados ao autoconhecimento, temas que vêm muito em consultório, temas que muitas pessoas me perguntam sobre no direct. Então, o que acontece? Ao invés da gente responder a uma pessoa, eu faço a live para poder responder para vários ao mesmo tempo. Boa noite, pessoal! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Me fizeram uma pergunta hoje pelo direct, o que fazer para enfrentar o medo? É uma mulher que precisa fazer uma viagem de avião e na verdade a família mora no Brasil e ela precisa retornar para fora e passagem comprada, marido, filhos entraram no avião e ela ficou muito nervosa. Teve todos os sintomas de uma síndrome do pânico a ponto de descer do avião, a família dar continuidade e ela ter que arrumar estratégias para poder vencer esse medo, porque agora não é nem só a situação da crise da síndrome do pânico, mas é o medo de sentir ou do que vai sentir ao subir no avião. E a pergunta era o que fazer. A gente sempre fala, né, da opção, por exemplo, dos remedinhos, mas como eu já falei na live da depressão, da insônia, tomar remédio não resolve problemas. Tomar remédio mascara problemas. Tomar remédio e ter uma ajuda terapêutica resolve o problema, porque vai ressignificar, vai identificar a causa, vai ressignificar, mas ao mesmo tempo você está medicada, está com um amparo médico. Também fazer os tratamentos psicológicos, mas mesmo que seja uma ajuda com diversas terapias, mas de repente existe uma alteração química, em conjunto se faz necessário de um apoio médico, tá? Então a pergunta dela era como é que ela vai enfrentar o medo para que ela possa fazer essa viagem. Ela trabalha lá, ela tem um contrato, então não é uma opção, ela tem que ir. Eu vejo muito que o medo, ele não é ruim se eu acolher. O medo, ele nos protege. Então vamos pensar assim, a criancinha, ela quer pôr o dedo na tomada. O que vai acontecer se ela colocar o dedo na tomada? Toma choque. Então a mãe fala, não vai. A criança, como ela tem um impulso de mesmo assim colocar, ela sente um arrepiozinho, um choquezinho e não tenta novamente. Então o medo, ele nos protege, só que ele não pode nos paralisar. Então se a criança não vai colocar mais o dedo na tomada porque dá choque, ela não pode, por exemplo, deixar de entrar naquele ambiente, ou, por exemplo, se foi na sala, a tomada está na sala. A partir do momento que ela deixar, minha linda, não tem problema, eu vou deixar gravadinho 24 horas e daí você assiste, tá bom? Então, assim, vamos dizer que a criança foi para colocar o dedinho na tomada, a mãe falou não. Ela foi, tentou, colocou, levou um choquezinho, pulou para trás e aí a partir daí ela não entra mais na sala. E aí a partir daí ela desenvolve um pânico da sala. E aí a partir daí qualquer coisa que estava na sala desenvolve nela emoções negativas como angústia, tristeza. E aí ela cresce e percebe que toda vez que ela tá, beijo Sandra, beijinho, que toda vez que ela tá no ambiente
da sala, que tem móveis que remete à situação, ela começa a ter as mesmas sensações que o choque. Então o medo, ele não pode paralisar, porque se ele paralisar, eu não faço mais nada. Eu estava dando, né, até conversando com ela e dando um exemplo do quão importante é o autoconhecimento para a gente identificar também os nossos medos e as nossas limitações. Eu penso que a vida é como se fosse uma ponte, e nessa ponte tem vários troncos, e cada tronco é uma característica nossa, e quanto mais eu conheço esses troncos, com mais segurança eu passo pela ponte. Quanto menos eu conheço, mais inseguro eu vou pela ponte, e quando vou sem me conhecer e me sentindo assegura, eu piso em falso, caio, algum tronco tá meio tortinho, eu tropeço, e aí eu recuo. E aí qual é o perigo? Eu recuar e não querer pagar para ver mais. Então entenda, o medo é um aliado que nos protege, que fala assim, olha, cuidado que tem alguma coisa ali naquela tomada que vai dar ruim, nem tente. Mas você pode passar perto, mas ela pode ser útil para você de outra forma, menos colocar o dedinho lá. Ela não pode paralisar. O medo não pode ser algo que tipo, agora não uso nunca mais tomada na vida. Percebe? Então, quando a gente identifica os nossos medos, e isso é através do autoconhecimento, a gente percebe o que é que está nos travando, o que é que está nos limitando, em que lugar que eu me encontro, que eu me sinto amarrada, podada, limitada. Em que lugar que você se encontra, que você está percebendo que o medo está te impedindo de pegar o avião e cuidar da sua vida? Hein? A gente então desenvolveu com essa paciente um trabalho, lógico, de respiração, de conexão com a presença. Por quê? Respiração. Por que essa conexão com a presença, com o estar presente? Porque no momento em que ela está presente, não está acontecendo nada. Nada que vá causar nela uma sensação de pânico, de medo, tá? E aí, existem outras coisas a se observar. Será que eu tô feliz morando em outro país? Será que lá no fundinho eu quero mesmo ir embora para outro país? A gente tem que perceber o que é que nos causa esse medo. Então, perceba, quando eu falo já de uma síndrome do pânico, é porque já o medo já ultrapassou o degrauzinho aí, vamos dizer assim, do leve, do possível, né? Então, chegou num ponto em que a paciente desenvolve a síndrome do pânico dentro do avião, indo embora para casa, fora do país, só que a família dela todinha fica aqui. E aí, será que ela quer olhar para isso? Porque se o marido, filhos, família de escolha mora fora, tá todo mundo bem lá fora, como é que eu faço? Será que esse pânico não é um sinalzinho para ela, ou dizendo para ela que o que ela quer no fundo é ficar? Porque a partir do momento que ela saiu do avião e eles foram, acabou o pânico. E aí? Como lidar? Né? O quanto de novo a gente volta para o autoconhecimento, perceber o que desencadeia. O que desencadeia esse medo, essa angústia, essa sensação de morte? Será que quando ela está longe da família não é um pouquinho dessa sensação que ela vinha tendo? Só que ela ignorou, porque ela estava ocupada, trabalhando, cuidando da vida, e ela foi porque quis, não foi amarrada. E estava bem lá, teoricamente, pelo menos dentro do consciente, mas e do inconsciente? Será que ela está preparada para ficar longe da família? Será que o pânico não é uma estratégia que o corpinho dela fez para ajudar ela a ficar com a família dela? Dentro da barra de Axis, da técnica de barras, a gente tem uma conexão muito grande com o presente, com o nosso corpo. E tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta para o corpo.
Corpinho, será que eu devo comer o que hoje? Percebe-se o que o corpinho quer e aí eu vou comer. E tá tudo bem. O corpo, ele nunca vai querer o mal, o nosso mal, né? Então existe uma conversa muito da gente com a gente mesmo, com o nosso corpo. Corpo, o que requer para que eu pegue esse avião e vá para a cidade em que está minha filha e meu marido? Corpo, o que eu preciso ser, ter, fazer para que eu vá com tranquilidade para o país que eu escolhi morar, com o meu marido e minha filha? E aí começa-se um diálogo com o corpinho, com o corpinho dela mesma, para que ela escute ele e entenda quais são as respostas. O que ela precisa fazer aqui para que ela possa entrar naquele avião leve, tranquila e fazer a viagem que ela precisa. No dia 11, eu vou fazer um workshop Permita-se Ser, o caminho para o autoconhecimento. Às 20h30, uma live ao vivo, muito legal, sem custo nenhum, e nós vamos trabalhar muito a respeito do autoconhecimento. Para quê? Para que você não passe pelo que essa mulher passou. Para que você reconheça em você sua sombra, sua luz. Para que você permita-se ser você. Porque quando a gente, é muito difícil essas patologias nos pegarem. Porque ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico, normalmente eu não tô conectada com a minha essência. Tem alguma coisa aí que tá rolando que não tem a ver com o que minha alma pede, com o que minha energia quer. Então, dia 11, quarta-feira, às 20h30, quem não se inscreveu, corre aí na bio do Insta, se inscreva para participar, gente. Vai ser muito legal. E é muito importante vocês estarem lá ao vivo, porque aí vocês já tiram dúvidas, a gente já troca umas ideias e eu vou dar umas dicas bem legais para essas transformações, para essas mudanças. Principalmente para se libertar desse medo. Esse medo que você tem, às vezes até de viver, de enfrentar a vida, sabe? De se desafiar, esse medo de ser feliz. O que te impede? Como seria se você fosse a pessoa mais feliz do mundo? Como pode melhorar? Perceba, gente, que nós criamos tudo em nossa vida e o medo também. Então, quando a sensação está muito, 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 muito forte, ela pode ser transformada em questões mais complexas, como uma síndrome do pânico, como uma crise de ansiedade forte, como uma depressão profunda, como uma sensação de tristeza, de angústia. Talvez seja só o medo. Quando o medo te paralisa, ele começa a se tornar outras coisas mais sérias para que você possa se olhar, para que você possa identificar. O teu corpo está dizendo assim: vamos lá, ela vai ter uma crise de síndrome do pânico porque só assim ela vai olhar para ela. Só assim ela vai se conectar com ela e vai entender o que é que ela precisa. O que é melhor para ela. Percebe que legal? O nosso corpo contribui, a nossa alma, o universo contribui sempre a nosso favor. O que quer que esteja acontecendo com vocês, o que aconteça com vocês, sempre pense nisso. O que é que tem de bom por trás? Porque sempre tem alguma coisa, gente. Não tem conversa. Sabe? Tá passando por crise financeira? Viu? De repente é para aprender a ter controle financeiro, porque lá na frente, a hora que você tiver muitos milhões, você vai saber administrar. Passou por uma decepção muito grande? Opa, é para ficar esperto e não correr esse risco com mais ninguém pelo caminho. Eu sempre brinco, vamos errar erros novos, porque os velhos a gente já passou de fase, né? E aí, gente, dentro dessa questão de errar erros novos, o que é que a gente anda errando? O que é que você anda errando que o medo ainda está te dominando? Que lugar é esse que você escolheu que só tem medos? E medo do quê? Por que você tem medo de ser feliz? Por que você tem medo de ser você?
de enfrentar a sua realidade e as suas verdades? O que te impede? Normalmente esses medos são medos da nossa criança, aquela que não podia colocar o dedinho na tomada, que tinha que sentar com a perninha fechada, que tinha que comer com a boca fechada, que não podia olhar para o lado, que era repreendida de tudo quanto era forma, foi tão repreendida que aí de repente num determinado momento, numa certa situação desencadeia o medo. O medo não é para te paralisar, ele é para te avisar. Oi, tá na hora. Vamos se olhar? E é isso, gente. Hoje eu vim para falar assim bem rapidinho com vocês, mas eu não queria deixar de vir de jeito nenhum. E eu quero que vocês pensem muito a respeito disso. Não tem problema nenhum sentir medo. O problema é viver com medo. O medo é a nossa proteção. É o que nos poupa de passar por algumas situações perigosas. A dificuldade é quando o medo toma conta de você e te paralisa. Em que posição? Qual é o papel que o medo está fazendo na sua vida? Hein? Uma linda noite para vocês, um grande beijo e não se esqueça, corre na bio, se inscreva no workshop Permita-se Ser, o caminho para o autoconhecimento, quarta-feira às 20h30. Espero vocês lá. E amanhã tem mais live. Um beijão e não se esqueça, até meia-noite é dia.